libertar todo aquele que... Graças a Deus. Cumprimentos amados na paz do Senhor Jesus. Tome seu assento. Quero ser breve em minhas palavras. Eu quero agradecer ao pastor Isaac por nos confiar mais uma vez, mais um domingo nessa noite, nessa tribuna, para poder ministrar a palavra de Deus. Quero parabenizar todos os pastores que estão lá na nave da igreja, os que estão em casa, enfim, todos aqueles que fazem a vontade de Deus, que têm colhido as ovelhas para cuidar do Pai. E que Deus abençoe a todas, as esposas que têm acompanhado os pastores também, que não tem sido fácil. Mas que Deus abençoe as esposas dos pastores. Amém, irmão? Quero mais rápido a gente poder abrir a Bíblia no livro de Atos. Aos irmãos que estão em casa, eu quero ser breve para não passar do horário. Sei que Deus tem muita coisa para nós nessa noite, irmão. Tem muitas bênçãos para ser entregue. Mas mesmo assim você vai receber. Amém? Livro de Atos, no capítulo 21. Ou melhor, no capítulo 20. Capítulo 20 do livro de Atos. A Bíblia nos diz assim, no seu versículo 17. Glória a Jesus. Todos encontraram? Diga amém. Capítulo 20, do livro de Atos, do versículo 17. E de Mileto mandou a Éfeso chamar os anciões da igreja. E logo chegaram junto dele, disse-lhe: vós bem sabeis, desde o primeiro dia em que entrei na Ásia, como em todo este tempo me portei no meio de vós, servindo o Senhor com toda a humildade e com muitas lágrimas, tentações que pelas ciladas dos judeus me sobrevieram. Como nada que é útil, seja e deixe de vos anunciar, ensinar publicamente e pelas casas, testificando tanto aos judeus como aos gregos a conversão de Deus e a fé em nosso Senhor Jesus Cristo. E agora eis que, ligado eu pelo Espírito, vou para Jerusalém, não sabendo o que lá me há de acontecer, senão o que o Espírito Santo de cidade em cidade me revela, dizendo que me esperam prisões e tribulações. Paulo diz no versículo 4, dizendo: mas em nada tenho a minha vida por preciosa, contanto que cumpra com alegria a minha carreira e o ministério que recebi do Senhor Jesus, para dar testemunho do Evangelho da graça de Deus. Amém? Amados, eu fiz questão de ler esses poucos versículos à amada igreja, para que nós venhamos entender o chamado que Deus tem sobre a nossa vida. Hoje, nesses dias de hoje, como pastor e pela caminhada que nós temos um pouquinho tempo na presença de Deus, eu tenho visto muitos crentes desistir muito fácil da chamada do servir a Deus, fazer a vontade do Senhor. Uma coisa é certa, nós estamos aqui somente por passagem, e difícil é a gente digerir isso dentro de nós. Entendemos estamos aqui somente por passagem. Eu vejo Deus usando esta palavra, falando aos seus filhos, e nos traz hoje essa palavra dentro para nós, que nós estamos aqui somente por passagem. Mas difícil é digerir ela, é engolir, é entender e viver.
é desprendermos das coisas daqui para fazer a vontade de Deus. Mas eu quero te trazer nessa noite uma mensagem rápida, e que você venha entender que você é algo precioso para Deus. É uma pedra preciosa para o Senhor. Que independente de qualquer coisa, Deus cuida de mim e cuida de você. A verdade é que você não está sozinho mediante esse mar que nós estamos andando, naufragando por ele. Não, eu quero te dizer nessa noite que o seu barco não vai afundar. Deus tem algo tremendo para nossas vidas. E a palavra já está dita, Deus vai nos levar até aonde Ele tem determinado a nos levar. Quero agradecer a Deus pela vida daqueles que estão pela primeira vez nessa noite, nesta casa, aqueles que estão nos visitando. Que Deus assim possa falar no teu coração nessa noite. Você vai chegar aonde Deus vai te levar. Não desanime, não pare, não fique preocupado. Apenas acredite, confie no Senhor. A Bíblia nos traz a história, falando de Paulo. E quando eu leio, eu vejo nada melhor do que olhar para Paulo com os olhos de fé, irmão. Saber que Paulo é um exemplo para nossas vidas. Eu sempre me espelhei muito em Paulo, dentro das suas palavras. Olhando as dificuldades e olhando para ele, de um certo modo, eu vendo a fé que ele exerceu quando Deus o chamou para fazer a sua vontade. Não tinha limite. Não tinha limite. E eu estava em casa pensando, meditando um pouco na palavra e vendo se Deus falasse comigo, ou Deus falasse conosco hoje. Falou, olha, se você, nessa caminhada sua, você vai passar por lutas, por tribulações, por dificuldade. O que, como falou com Paulo revelou em suas palavras, dizendo, olha, o Espírito Santo de Deus me revelando que eu passarei por prisões e tribulações em Jerusalém. Porém, irmão, ele não se retraiu com isso. Eu quero que você entenda isso, ele não se retraiu. Ele não recuou. Ele não se sentiu nem um pouquinho desprezado de alguma forma em relação ao que ele ia passar. Porque quando se fala em tribulação, parece que nós estamos falando de algo estranho em nossas vidas. Quando se fala em lutas, prisões, de algum modo a gente se sente até retraído, em querendo parar. Dizer, olha, eu não vou porque o negócio não vai ficar tão bom. Não vai muito adiante. Não vamos conseguir chegar até lá, eu não vou conseguir vencer. Não, irmão, se Deus falou, fica tranquilo. Porque quem nos chamou, Ele vai se responsabilizar pela minha e pela tua vida. Pelo meu ministério, pelo teu ministério, pelo teu chamado, pela tua casa, pela tua família. Eu quero que você entenda que Deus, Ele está no controle das nossas vidas. Eu não sei pregar, irmão, eu sou formado em tantas coisas, mas eu não sei pregar de uma teologia presa, não. Eu sei falar que Deus, Ele é bom em nossas vidas. Eu sei falar que Deus, Ele cura ainda hoje, Ele liberta. Eu sei falar para você que Deus ainda, Ele vai adiante, na sua frente, abrindo porta, para você chegar onde Ele quer te levar. Paulo, ele recebe essa mensagem, ele não para, ele fala, eu vou adiante. Ele tinha um propósito. Dá para você entender que Deus tem um propósito na sua vida no dia de hoje? Quem tem um propósito? Quem tem certeza que Deus tem um propósito na sua vida hoje, irmão? Então olha para o seu irmão e diga para ele, não pule do barco. Não, fala com a voz de profeta. Fala com a voz de profeta, irmão, o homem de Deus. Não pule do barco. Não pule do seu barco, do barco da sua vida. Paulo é chamado, irmão, para pregar o evangelho, e ele sabe que vai passar por tudo isso. No capítulo 27, quando Paulo vai pregando a palavra de Deus, que ele está indo rumo a Jerusalém, não foi tão fácil essa caminhada. Eu quero trazer para nós no dia de hoje. Quando alguém me falou, olha, de Jesus, eu imaginava 1000 maravilhas. Ninguém me falou dos amargos. Ninguém me falou das amarguras, das dores, das crises que eu ia passar. Não, porque parece servir a Deus que nós não vamos ter problema nenhum na vida, não é assim? Quem lembra do dia da sua conversão? Não era 1000 maravilhas? Ah, não, vai ser bênção. A gente não vai passar por luta, né, pastor Maurício? A gente não vai ter luta, não vamos ter dificuldade. Com Jesus agora tudo é bom, tudo é certo. Nada vai dar errado, eu não vou ficar desempregado, não vou passar por necessidade. Não vai ter mais briga em casa com a esposa. Nós não vamos ter mais problema com os filhos. Aquele que está drogado em casa vai ser curado, vai ser liberto. Aquele que está doente vai ser curado. E às vezes não é bem assim.
Não é bem assim. A caminhada, ela vai nos ensinar, irmão, e a gente vai passar por momentos de dores. Momento que dá vontade, às vezes, de desistir. Mas uma coisa é certa, Deus nunca nos deixa só. Em nenhum desses momentos em minha vida de dificuldade, eu vi o Senhor me deixar só. Não, Deus sempre falou comigo. Eu não sei se os irmãos me entendem essa linguagem de Deus falar, mas é uma intimidade com Deus, de Deus falar no seu ouvido e dizer, eu estou contigo. Deus falou isso para Paulo, falou, Paulo, vai, não se intimida não. Porque eu sou contigo, não precisa ter medo, eu sou contigo. Então você vai, e você vai anunciar o evangelho lá para César. Você vai pregar a minha palavra, mas vai, não temas. A palavra não temas, irmão, ela nos traz fortalecimento. Eu quero dizer, não temas não, vai adiante, porque eu sou contigo. E Paulo passou por isso. E pelo que, quando eu trago para a minha vida, o que eu passei na caminhada até aqui, não foi tão fácil. Hoje eu estava relatando alguns testemunhos para a vida de um irmão de outra denominação, e ele ficou surpreso quando eu falei do meu testemunho. Ele falou, mas pastor, seu testemunho é tremendo. Eu falei, irmão, quem olha para nós, não vê as marcas. Porque o sorriso que Deus nos traz em nossa fisionomia, em nosso coração, que nós transmite, parece que nós não temos problema. Mas a verdade é uma, eu tenho fé. Eu sei em quem eu tenho crido. Isso é a diferença na vida de quem serve a Deus. O que nos mantém de pé mediante as tribulações e as lutas é a nossa fé. É saber que ainda a gente passa por meio de tribulação, mas a gente não vamos parar, porque Deus vai nos fortalecer. O Espírito Santo de Deus vai nos dar graça para ir um pouco mais adiante. E o que eu quero nessa noite trazer para os irmãos, que você tenha essa certeza dentro de você. Não pare. Não desanime. Pastor, mas o meu lar está uma grande luta. Eu quero dizer para você, ela vai cessar essa luta hoje. E se ela ainda não cessar, fique tranquilo, porque você também não vai morrer por causa da luta. Pastor, mas está difícil, o filho está drogado, o marido está na bebedeira, sei lá, um saiu, parou. Irmão, fica tranquilo, Deus ainda está no controle da nossa casa. Deus está no controle ainda da minha família, da tua família. Você não está desamparado. Dá para sentir isso? Dá para sentir essa graça? Dá para sentir protegido por Deus? Paulo tinha essa sensação. Ele sabia em quem cria. Ele sabia a quem servia. Ele sabia quem o chamou para uma boa obra. A Bíblia vai nos dizer que Paulo, quando ele vai para Jerusalém, que ele chega em Cesareia, ele vai para a casa de Filipe, um evangelista. Quando ele vai repousar lá, segundo a Bíblia diz que o Filipe tinha 4 filhas. E uma das meninas, ele foi ficar na casa lá e estavam lá, com certeza, falando do amor de Jesus, falando da graça. E de repente chega um profeta chamado Ágapo lá. E o Espírito de Deus toma esse homem, pega o centurião de Paulo e diz para ele, olha, o dono desse centurião passará em Jerusalém, confirmando esta palavra. No capítulo 22 vai estar escrito isso, no 21 se não me falha a memória. E vai dizer assim para ele, olha, o dono desse centurião passará por Jerusalém, por tribulações e prisões. E a Bíblia diz que na casa de Filipe, onde estavam os irmãos reunidos ali naquele dia, todo mundo começou a chorar. Uns ficaram tristes, começaram a clamar, começaram a se lamentar por aquilo. E Paulo, ele toma a palavra ousado. Porque ele sabia quem cria, ele sabia quem tinha o enviado, ele sabia quem era com ele. Aí Paulo toma a palavra e diz, olha, irmão, porque vos entristecei o meu coração, sabendo eu que estou pronto para morrer pelo Evangelho de Cristo. Isso é fé. Isso é reconhecer o seu chamado, saber que Deus te escolheu para ir um pouco mais adiante. Paulo estava preparado para isso. E eu quero fazer essa pergunta para você. Você tem certeza do teu chamado nessa noite, meu irmão? Você tem certeza do Deus que você serve nessa noite? Você sabe em quem você tem crido nesta noite? Não só nós que estão aqui na nave, mas aqueles que estão em casa,
Porque são tantos crentes hoje parados, tantos crentes hoje desanimados, mas eu fico me perguntando, aonde está a nossa fé? Aonde está a nossa fé? Quando Paulo, ele vai para Jerusalém, irmão, ele é cometido verdadeiramente por prisões mesmo e tribulações. Segundo pegaram Paulo, levaram ele, prenderam ele, Agripa pega ele para poder matá-los, matar Paulo mesmo. Paulo, ele estava agora cometido a morrer em Jerusalém. Porém a Bíblia vai nos dizer o seguinte, que no meio dessa caminhada, quando pegam Paulo, vão prender, Paulo passa todo o relato, que tudo que aconteceu com ele, que ele teve um encontro com Jesus, Jesus encontrou ele, falou com ele, e levou ele para pregar, e ele não ofendeu ninguém, ele apenas pregou o evangelho, mas por causa do evangelho, Paulo estava agora cometido a morte. Mas como a Bíblia diz que ele estava preparado para isso, então Paulo não temia, ele sabia que Deus era com ele. E uma das viagens, a Bíblia diz que quando passa por vários lugares, eles enviam Paulo para a Itália, para ele ir até Roma, mas a caminhada era até a Itália. Ele tinha que ir até César e ali falar do amor de Jesus. Agora entenda, nessa caminhada, foram pelo mar, a caminhada não foi tão agradável dentro do mar, porque aí alguns presos com Paulo também. A Bíblia diz que as tempestades vieram, no capítulo 27 nós vamos assistir isso. E eu gostaria que você abrisse sua Bíblia no capítulo 27. Só para a gente relatar essa história, para você entender. No capítulo 27 ainda do livro de Atos. Paulo estava aparecendo uma peteca na mão de um, na mão de outro, e foi passando para poder ali cumprir, matarem ele. Mas Paulo estava cumprindo a vontade de Deus. Mas isso não o tirou da visão da presença do Senhor. No capítulo 27, a Bíblia vai nos dizer o seguinte. Eu quero que ler esse texto pausado para você entender. Olha o que diz o capítulo 27. Houve um naufrágio no navio que eles estavam. A Bíblia diz, no capítulo 27, versículo 1. Como se determinou que havíamos de navegar para a Itália, entregaram Paulo e alguns outros presos a um centurião por nome de Júlio de Corte Augusta. Entenda, embarcando-nos em um navio adamatino, partimos para navegando pelos lugares da costa da Ásia, estando conosco Aristarco, macedônio de Tessalônica. Chegamos no dia seguinte, Sidom, Júlio, tratando Paulo humanamente, lhe permitiu ir ver os amigos para que cuidasse dele. E partindo dali, versículo 4, fomos navegando abaixo de Chipre, porque o vento era contrário. E vendo atravessado o mar longo da Cilícia, Pafília, chegamos a Mirra, na Lícia, e achando ali um centurião, um navio de Alexandria que navegava para a Itália, nos fez embarcar nele. E como por muitos dias navegássemos vagarosamente, havendo chegado apenas de fronte Cnido, não nos permitindo o vento ir mais adiante, navegamos debaixo de Creta, junto de Samona. E aí você vai relatando, vai vendo a história, irmão, que o vento sempre era ao contrário. Está dando para entender aí, até aqui? O vento nunca estava a favor da navegação. Sempre o vento estava ao contrário. Mas a Bíblia ainda vai relatar assim, versículo 8. Costeando, dificilmente chegarmos a um lugar chamado Bons Porto, perto do qual estava a cidade de Laceia. Versículo 9. Passando muito tempo e sendo já perigosa a navegação, pois também o jejum já tinha passado, Paulo os demonstrava, dizendo-lhe: varões, vejo que a navegação há de ser incômoda, com muito dano, não só para o navio e a carga, mas também para nossas vidas. Mas o centurião cria mais no piloto e no mestre do que no que dizia Paulo. E como aquele porto não era cômodo para envenenar, os mais deles foram de parecer que se partisse dali para ver se podia chegar a Fenice, que é um porto de Creta,
que olha para a banda do vento, da África, do couro invernar ali, e soprando o vento sul brandamente, lhe pareceu terem já o que desejavam, e fazendo-se de vela, foram muito perto, costeando a Creta. O versículo 14, mas não muito depois, deu nela um pé de vento, chamado Euraquião. Essa palavra é latim, quer dizer vento do nordeste, e sendo o navio arrebatado, não podendo navegar contra o vento, dando de mão tudo, nos deixamos aí à toa, e correndo abaixo de uma pequena ilha chamada Cauda, apenas pudemos ganhar o batel. Agora entenda, vamos parar aqui por um minuto, versículo 16, eles foram cometidos de um grande vento, que arrebatou o navio, o barco deles. Na nossa vida não é diferente. Deus nos chamou a minha casa, a minha família, sim ou não? Deus chamou a sua casa, chamou a sua família, sim ou não? E nós estamos no barco, e a Bíblia diz que o vento bateu fortemente do lado norte, e arrebatou o barco, de uma certa forma que não tinha mais como naufragar, não tinha mais como navegar. Assim acontece em nossas vidas. Está tudo dando certo, está tudo bem, de repente um vento vem, e o vento forte nos pega a nossa vida, o nosso barco, e arrebata ele, e a gente não consegue mais caminhar num certo sentido. Parece que é o fim de tudo, parece que as coisas agora parou. Às vezes não é com a gente, mas parece que mexe com alguém dentro da nossa casa. É uma enfermidade que chega, é o desemprego que bate, é uma fofoca, é uma fraqueza espiritual que vem de um certo modo, de algum modo. O nosso barco é arrebatado de alguma forma para algum lado, e a gente vai parar na ilha da desilusão da nossa vida. O barco foi parar na ilha. Que ilha é essa? Que o vento tem te arrebatado para lá, irmão. Tem gente que entrou na ilha, irmão, da incredulidade da sua vida. Tem gente que está na ilha do desânimo, do trauma, do medo. Mas o segredo é não ficar parado, é fazer alguma coisa, é se mover. A Bíblia diz que quando o barco foi arrebatado, eles não pararam não, ficaram assustados, o negócio ficou estreito. E às vezes a nossa vida, o nosso barco da nossa vida, fica estreito também, a navegação não vai tão bem. Você está entendendo o que Deus está falando para você nessa noite, meu querido? O barco parece que agora não vai mais navegar, parou. Parece que agora não vai dar mais nada certo, nós não vamos chegar no destino. Ei, espera aí, se você ficar parado, você vai ficar na ilha. Está na hora de você mudar a história, irmão. Paulo sabia o que Deus tinha sobre a sua vida. A tempestade, o vento foi assombrio. Eles ficaram assustados. A Bíblia vai nos revelar aqui que houve danos no barco. Vamos continuar lendo para nós entendermos? Houve danos. Versículo 17, 16. E correndo abaixo de uma pequena ilha chamada Cauda, apenas pudemos ganhar o batel. Versículo 17. Levando este para cima, usaram de todos os meios, cingindo o navio, temendo darem as costas, cite, a mais as velas, assim foram à toa. Versículo 18. Andando nós agitados por uma veemente tempestade, aí vem uma veemente tempestade. No dia seguinte, aliviaram o navio. E ao terceiro dia, nós mesmos com as próprias mãos lançamos ao mar a armação do navio. Versículo 20. E não aparecendo, havia já muitos dias sem sol e sem estrela. Às vezes o sol não brilha para a gente, não é assim? Tem dia que amanhece o dia, as coisas parecem que continuam da mesma forma. O sol não brilha. À noite, a escuridão, à noite, as estrelas também não brilham para nós. Parece que não tem mais alegria em nossas vidas. Tem pessoas que estão vivendo esses momentos, irmão. O sol já não brilha mais. Você conhece alguém assim?
Eu creio que aqui dentro não deve ter ninguém dessa forma. Mas parece que às vezes o sol da nossa vida amanhece o dia e a gente não vê o sol raiar. É tudo escuro. A noite chega e a estrela não está no céu para nos brilhar. Parece que tudo, irmão, é noite. A noite parece que não tem mais fim, a escuridão parece que não vai aparecer. A Bíblia diz que o sol não brilhou. Cometido de tempestades, ventos, tempestades, percas. Tentaram arrumar o barco para poder navegar. Daram um jeitinho, não ficaram parados, vamos tentar. Eu imagino a confusão no meio do mar, no meio desses homens. Às vezes a nossa casa está assim, o nosso lar está assim. Mas alguém precisa fazer alguma coisa. Às vezes nós precisamos ser um marinheiro. Nós precisamos ser o marinheiro da embarcação. Precisamos catar o barco e tentar arrumar aonde está danificado para poder navegar. Ainda não chegou o fim da navegação, irmão. Você vai chegar até o fim. Paulo sabia. A Bíblia vai dizer assim ainda no versículo 20, aparecendo que havia já muitos dias sem sol, sem estrelas, caindo sobre nós uma não pequena tempestade, não parou. Às vezes a nossa vida está assim, sai de uma tempestade, sai de um vento, vem outra. Não é assim? Ou só eu que passo por isso? O desemprego vem, aí daqui a pouco vem uma enfermidade, em alguém em casa ou em nós mesmos. Alguém da nossa família sofre um dano, a gente quer ir lá socorrer e a gente estamos atados sem poder, por causa da circunstância. E as coisas parecem que vai, é só tempestade que vem. Essa semana eu passei por um processo difícil, eu falei, Deus, eu contei a vitória aqui domingo passado, foi retrasado. Que Deus me deu a casa, e de repente, aquela semana o negócio mudou. A casa está lá, mas as lutas vieram. O vento bateu na minha porta, e eu falei, foi só contar a benção. Eu falei, mas a gente vai mais um pouco adiante. Aí esse dia eu estava com o meu carro, minha Kombi de trabalho, com um documento atrasado, passei por um comando, pelo segundo comando, na caminhada de casa, pegaram minha Kombi e levaram embora, foram presos. Vou gastar no mínimo aí, já gastei 1.000 e poucos reais, vou gastar mais uns 2.000 aí para poder legalizar, tudo certinho. E aí a gente fica, foi só contar a benção. É só começar você a fazer alguma coisa, irmão. O inimigo sabe que nós estamos alegres, ele quer entristecer seu coração. Mas uma coisa eu quero te dizer, se fortaleça hoje. O diabo pode até tentar arrancar alguma coisa de você, mas se ainda arrancar, Deus vai restituir em dobro para você. Dá para tomar posse? Dá para você tomar posse? Ele pode até arrancar uma alegria do teu coração, mas dessa noite Deus vai preencher completamente o teu coração. Mas você precisa crer, você precisa ter certeza que você vai chegar lá. Aí a Bíblia vai dizer assim, que havendo já, no versículo 21, havendo muito que não comiam, havendo já muito que não comiam, então Paulo, pondo-se em pé, meio desse, disse, fora da verdade razoável, os varões, tendo vindo a mim, e não partindo de Creta, assim evitariam este incômodo a esta perdição. Versículo 20 diz 22, mas agora vós ademoestem que tenhais bom ânimo, porque não perderá a vida de nenhum de vós, mas somente do navio. Então o navio estava perdido, mas Paulo abençoou o seguinte, olha, vós não ficais com medo, porque ninguém vai perder a sua vida aqui, porque era tudo prisioneiro que estava lá. Mas quando Deus tem uma obra, irmão, quando Deus quer manifestar a sua glória, a gente tem que entender que independente do que nós estamos passando, o Senhor está nos assistindo. E uma coisa é certa, o que você está passando é para a glória de Deus. Dá para entender isso?
Parecia que aqui era o fim da navegação. Parecia que todos os presos, agora por ser presos, malfeitores, todos iriam morrer. Paulo estava no meio deles. O clima parecia até que não ia dar certo. Mas Deus fortaleceu o coração de Paulo e disse: Paulo, você vai chegar lá. E diz para que nenhum deles vai perder a vida. Um fio de cabelo sequer. Dá para você entender isso? Mas como numa situação dessa? Como olhar para um quadro desse, olhar para a palavra, e você nesse versículo olhar e dizer: como isso vai acontecer se nós estamos vendo tempestade, estamos vendo ventos, estamos vendo percas, estamos vendo o desânimo, o sol já não brilha, a estrela já não brilha, parece que não tem mais graça, parece que é o fim. Mas não, irmão, Deus está no controle da situação ainda da minha e da tua vida. Deus está no controle do barco da sua vida nessa noite. Quando eu falo barco, eu estou dizendo da tua casa, da tua família. Quem está no seu barco não vai perder sequer um fio de cabelo. Dá para tomar posse? Abraça. O vento pode estar forte, a tempestade pode estar batendo forte, irmão, mas você não vai morrer. Eu quero que você entenda, e eu vou parar por aqui porque já deu minha hora. Quero frisar o versículo que nós lemos de abertura. Paulo diz: em nada tenho a minha vida, em nada tenho a minha vida, se não se cumprir o ministério que Deus tem me chamado. Seja pelo caminho de morte, seja pelo caminho de luta, de tribulação, prisões, mas eu quero alcançar. Eu quero dizer para você, irmão, nós queremos ir para o céu. Quem quer ir para o céu? Mas o caminho não é tão fácil. Eu quero dizer para você que o vento vai bater ainda. A tempestade vai acontecer. E não pouca, e tão menos pequena. Mas porém, fica na sua posição. Acredite, confie em Deus. Fica de pé. Eu queria um pouco mais adiante, mas o tempo é esse, irmão. E é o suficiente nessa noite, eu creio. Eu quero somente fazer uma oração pela sua vida, pela tua casa, pelos teus, para você que está em casa, para aqueles que estão enfermos, para aqueles que estão doentes, para aqueles que estão passando por dificuldade. Acredite, o seu barco não vai afundar. E ainda que o barco afundar, você não vai perder um fio de cabelo. A tua casa não vai sofrer uma perca de um fio de cabelo nos teus, por sua causa. Porque Deus tem projeto, Deus tem o que fazer no meio dos teus. E eu quero que você abrace a tua vitória. Abraça. Confie em Deus. Versículo chave de sempre das nossas vidas: sem fé é impossível. Quer agradar a Deus? Confia nele em todo tempo. Não é só tempo de bonança, de festa, não, irmão. A Bíblia diz em todo tempo. E aí eu pergunto para você: que tempo é esse que você está vivendo hoje? É de dor, de amargura, de tempestade? É de tribulação? Mas crê em Deus em todo tempo. Faz assim com as suas mãos, só para eu fazer uma oração. Pai, eu quero por meio desta oração, Jesus, pedir ao Senhor a tua bondade, a tua misericórdia. Está aqui os teus filhos, a tua igreja, esta família, meu Deus, em tua presença. A cada representante do seu lar. O Senhor conhece, Deus, o coração de cada um. A luta, a tempestade, ó Deus, a tribulação, a dificuldade que os teus filhos têm passado. Mas como tu foi na vida de Paulo, seja nesta noite, meu Pai, na vida dos teus filhos. Que nenhum fio de cabelo deles venha a ser perdido, meu Deus, mediante essas lutas. É o que eu te peço, Deus, no nome de Jesus. Cobre teus filhos com teu sangue, livra de todo mal. Aqueles que estão em casa, meu Deus, aqueles que estão enfermos, aqueles que estão doentes, aqueles que estão passando por momentos difíceis, aqueles que estão na ilha. Socorre nesta noite, Senhor. Anima os teus filhos. E o teu nome seja glorificado. É o que nós te pedimos, rogando ao Senhor a tua bondade, a tua infinita misericórdia, para com nossas vidas, no nome santo e bendito de Jesus. E amém. Pode aplaudir a Jesus com alegria. E eu já agradeço desde já, em nome de Jesus, irmão. Glória.
Glória a Deus. Bendito seja o nome. Está na hora de orar, que Jesus vai libertar.